Então, e aí a gente precisa falar desse contexto geral. Foi-se o tempo em que a escola falava só de conteúdo. Esse tempo não mais existe. Escola trabalha em parceria com família. É assim que nós entendemos escola. Vocês não estão desintegrados da escola. Os filhos de vocês estão aqui, se não tem filhos aqui, de alguma forma, por exemplo, alguém que é da área da educação. E nossa intenção, cada vez mais, é trazer mais educadores e transformar a TOP num centro de treinamento para educadores. Porque é a pedagogia que está contra o fluxo desse volume enorme de concreto que estão colocando na vida das crianças. A criança precisa aprender de portas abertas. É esse o lugar que nós temos como referência de aprendizado. Ainda é o carro de mão, a bolinha, que se perdeu com as telas. Então, nada melhor do que trazer a Ana Paula. Eu sou muito grata por tê-la aqui como mãe, ter Gabi aqui na escola, e ela poder partilhar conosco o conhecimento dela e a gente também integrar com o nosso conhecimento. Assim é o bate-papo. Agradeço a presença de Patrícia aqui também conosco para fazer a sistematização do que a gente está cada vez mais colocando a cara de quem é essa escola. Muito grata. Continua. Gente, bom dia. Bom dia. Bom, eu vim dar uma palestra, gente, porque isso aqui não tem um contexto de... É uma questão mais informativa. Eu me coloco aqui muito mais como mãe, no lugar de fala de mãe, certo? Porque, queira ou não, vim aqui profetizar ensinamentos, passar pesquisas recentes, é muito fácil. Difícil é o dia a dia, a prática, né? Como é que eu coloco isso em prática na minha vida como mãe, como médica também, né? Que também, imagine, né? Eu estou nesse meio, eu sei o que é certo, mas eu vivo a realidade do dia a dia. Então, eu também trago essa minha fala, certo? E esse é o meu lugar, né, hoje de fala como mãe, mais do que qualquer outro título aqui. Eu acho que é um bate-papo, conheço muitas de vocês, então a gente está aqui hoje para dividir o conhecimento e principalmente tentar pensar, né, na infância dos nossos filhos e o que é que a gente quer para essa infância, que é a base e, sem dúvida, o alicerce. Se existe uma construção, né, que a gente pode fazer, a gente está aprendendo agora com a dona Serra, se a gente pensar, esse é o alicerce dessa construção, a infância é o alicerce para a vida adulta, tá? Nós somos o que fomos na nossa infância, e a nossa infância reflete todos os dias da nossa vida, e a gente não tem como fugir disso, certo? Eu pensei, né, na apresentação e começar com uma grande provocação. Eu fiz um corte, tá? Porque esse é um tema muito amplo, que a gente pode passar aqui dias discutindo, certo? Então eu parei na primeira infância, que é a idade dos nossos filhos, certo? Mas eu poderia falar na adolescência, eu poderia falar na idade adulta. Então, assim, é um tema que está sendo muito estudado, certo? Então, para a gente não perder o foco, eu me foquei na primeiríssima infância, certo? Que é a idade dos nossos filhos, até 7 anos de idade. Para a gente entender o que é que tem de novo, o que é que a neurociência traz para a gente e o que é que a gente pode fazer como mãe, porque é esse lugar. Bom, gente, isso aqui, ele foi intimado pela Corte Americana, certo? Porque ele respondeu junto com os outros CEOs do TikTok, do Twitter, principalmente do TikTok, do Twitter, não vê, certo? E ele aí pede desculpa a essas famílias, tá? Aqui já entrou uma notícia. Sobre essa situação, né, do Facebook, e no caso aí foi o Mark Zuckerberg, mas o do Twitter também e o do TikTok também. E aí o tema que o Ivan me propôs foi trocando telas por interação social, tá? Vamos lá que a gente vai começando a discutir. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer o problema, né? As telas são um problema na nossa vida. Se a gente vê aqui o tempo de tela na infância, certo? Esse aqui é um estudo que foi feito, certo? Que traz o tempo de tela, você vê que 4 ou mais horas é uma coisa assim absurda, né? Só que a gente não tem isso claro na nossa mente, porque é 5 minutos ali, 10 minutos ali, é na hora do jantar. Quando você vai somar o tempo de tela, a gente tem mais de 4, 5 horas. Se você tira o tempo que a criança está dormindo, a gente dá mais, quase 1/3 do dia, as crianças estão expostas a telas, certo? Então é uma coisa que a gente tem que reconhecer, certo?
para poder fazer qualquer modificação, a gente tem que entender esse problema e reconhecer como um problema, né? E aí eu começo a falar sobre os riscos, né? Os riscos são inúmeros, certo? A primeira coisa é a exposição às redes sociais, certo? As redes sociais, elas são de extrema, eu diria... Aí a gente também separa por redes, porque assim, a gente tem que pensar, por exemplo, o Facebook e o Instagram, e depois a gente tem que pensar o TikTok, certo? Porque eu digo, se o Instagram e o Facebook são, né, eu vou falar sobre essa questão do ciclo de dopamina rápido, que libera neurotransmissores, como a exposição e o uso de drogas. A gente tem o TikTok, que ele faz isso sozinho, a pessoa não precisa mexer o dedo. Então a gente diz que se um é a cocaína, outro é o crack, né? Porque é muito mais prejudicial. Então, assim, a exposição a conteúdos, né? A aplicativos que as crianças acabam tendo, certo? Aos jogos, a questão dos jogos tá uma questão na idade adulta assim, preocupante, os adultos viciados em jogos online, certo? Perdendo todo o dinheiro, colocando a família em dívidas, e aí você passa assim, nossa, não pode ter cassinos no Brasil, mas a gente tem um cassino na nossa mão, né? Então, assim, a intoxicação digital, o que é intoxicação digital? É acesso de informação no cérebro que tem neurodesenvolvimento, é o excesso de exposição à tela, que é neurotóxica, certo? E a autorregulação e a desregulação, que a criança está em um processo de neurodesenvolvimento, e ela vai adquirir habilidades, certo? Que ela precisa adquirir para se autorregular e para ela poder, por exemplo, estar numa sala de aula durante 3 horas, 2 horas, como nós fomos expostos, sem precisar se levantar 20 vezes, sem que o professor precise parar 20 vezes. Por quê? Porque aquela cena é estática. E o que a gente está acostumado hoje é com uma cena dinâmica, certo? Com esse circuito mesmo de dopamina que a gente faz no nosso cérebro. E aí, nesse primeiro aqui, eu já começo a pensar e problematizar algumas coisas, certo? Nosso cérebro, certo? Ele nasce extremamente imaturo. O bebê ele é imaturo. O sistema neurológico ele amadurece depois que a gente nasce. Então você vê a criança que nasce sair de movimentos descoordenados, certo? Ela não conseguir encontrar sua linha média até ela andar no primeiro ano de vida. Então é fantástico. O primeiro ano de vida, a gente diz que ele é a fase de maior neurodesenvolvimento que tem um ser humano. Nunca mais na sua vida você vai dobrar de peso, provavelmente, né? Deus queira que não. Mas no primeiro ano de vida você dobra, você já triplicar seu peso. Então, assim, o primeiro ano de vida é fundamental. A gente já sabe, isso aí a ciência e a neurociência já trouxe, que o cérebro infantil ele precisa de experiências que a gente chama de experiências 3D. Tá? Eu vou colocar aqui, porque aqui eu vou e volto na minha apresentação, né? Essa é uma pesquisa online, certo? E ela problematiza, né? O que acontece com a exposição a telas? Primeiro é a limitação, certo? Parece que não, mas quando a criança está exposta à tela, ela começa a comer mais. Por uma questão de sedentarismo, por uma questão de estar na tela e não ter consciência do próprio corpo. Eu vou começar a falar sobre um pouco disso. Formas de machucar a si mesmo, ou seja, tem conteúdos e ensina como machucar a si mesmo, certo? Ensina, gente, tem aplicativos que ensinam a criança a cometer suicídio, certo? O bullying, cyberbullying, que é hoje uma realidade, certo? Os conteúdos sensíveis, conteúdos pornográficos, a gente vai conversar sobre isso. A estimulação e a passividade. Então, a passividade é o que eu estou conversando com vocês. O nosso cérebro no desenvolvimento ele precisa de experiências 3D, ou seja, a criança precisa ser ativa na relação, certo? Quando ela está no polo passivo, porque o polo da tela ele é passivo, ou seja, a criança ela é passiva, ela está ali como telespectadora, ela está vendo o outro atuar e aquilo está entretendo ela, só que ela não tem participação nessa interação. Então, quando a gente fala em interação social, a gente está pensando que a gente está interagindo com o outro, com o ser humano. E esse ser humano ele tem expressões, quando ele está triste, ele mostra que está triste, quando ele está alegre, ele mostra que está alegre, ele pega, ele abraça. A questão sensorial. Quantas crianças hoje com disfunção da integração sensorial?
por falta de experiências 3D, como a gente falou, na terra, de pegar na terra, de estar exposto a esse ambiente de natureza que toca a resposta, né? Você pega a areia dela desmancha na sua mão, você, ó, aqui tem algo, né? Ó, como é que eu faço? Se eu apertar, eu formo algo, então eu estou experimentando, certo? E nas telas, a gente não está fazendo nada disso. A gente é um polo passivo, onde a gente está sendo entretido. E tudo nas telas, e eu postei aquele vídeo, não foi feito tudo. Desde o rolar, que foi pensado como um movimento que, inclusive, causa dependência. Então, eles fizeram a coisa para nos viciar. E eu falo nos viciar porque eu também tenho que me policiar, eu também tenho que... Só que eu tenho um cérebro amadurecido, que não foi exposto a telas quando pequeno. E eu, às vezes, me pego naquele relatório do final da semana do meu iPad e me diz: você passou tantas horas. Eu falo assim, meu Deus, como eu vou falar para o meu filho não estar na tela se eu, adulta, cérebro desenvolvido, não consigo me controlar? Olha o tamanho da coisa. Tem uma série no Netflix que agora eu não me lembrei o nome, mas eu vou lembrar o nome, que vem com essa problematização das redes sociais. Depois eu olho qual é o nome, mas deixo para vocês. Mas vale super a pena ver, tá? Porque é tudo pensado. Você não pense que daqui a pouco aparece no celular de vocês aí. Não telas, opções das telas, porque a gente está falando, vai começar a sair para vocês. Aplicativos educativos, como melhorar a qualidade da tela, do uso da tela. Vai aparecer para vocês aí agora, porque como a gente está discutindo isso, a inteligência artificial ela vai, né, ver o nosso interesse e vai nos trazer. Só que esse interesse a gente vai olhar, aí vai abrir um aplicativo, vai abrir outro, vai abrir outro. E a gente vai ter que se autorregular para a gente não estar mais tempo com as telas do que com nossos próprios filhos, tá? Então, assim, se a gente fala de um cérebro maduro que tem dificuldade em se autorregular e limitar o tempo de telas, imagine um cérebro em desenvolvimento, onde a autorregulação ainda não está madura. Saiu recente um estudo falando sobre a questão da autorregulação na infância e o uso da tela. A gente sabe que a birra ela é normal na infância. A criança ela não tem ainda um desenvolvimento cerebral para esperar, para entender que existe um amanhã, para poder regular aquelas emoções que ela tem. Então, por exemplo, eu quero agora. E se não me dá agora, o meu mundo desaba de verdade, porque ela não tem. E como é que a gente consegue adquirir essa habilidade? A gente sempre tem um corregulador, que é a nossa figura de referência que está ali. E aí a gente dá um modelo de regulação, certo? Eu espero que no futuro a gente veja modelos de regulação, né, que não sejam como os do passado, né, engole o choro, ou, né, nem comece, porque, né, que sejam, a gente não vamos confundir permissividade com autorregulação. Permissividade é você abrir mão do que você falou. Não pode, você acompanha a criança. Mas você não abre mão do que não pode. Os limites têm que estar bem estabelecidos porque eles são constitutivos na infância. Inclusive o limite do tempo de tela, sabe? Então, assim, a autorregulação, ela é uma habilidade que ela vai sendo adquirida, certo? E quando essa parte do cérebro, que é o pré-frontal, ela está formada, a gente tem um maior controle inibitório, a gente consegue melhorar a nossa autorregulação. Só que a gente está se autorregulando o tempo todo, gente. Na adolescência dá pra gente trabalhar a autorregulação, na vida adulta a gente dá autorregulação. Porque é isso, essa nossa capacidade que muitas vezes a gente não consegue, naquele momento, por muitos motivos, né, exercê-la. Só que o que a gente tem feito, né, e esse estudo mostrou isso, né, a gente tem dado o celular. A criança começou a chorar, dá o celular e ela para de chorar. Pronto, ela realmente para de chorar por hora. Só que ela não está fazendo o quê? Criando a capacidade de se autorregular. Ela está colocando um dispositivo. E saiu um estudo recente, certo? Falando sobre isso. Sobre o quanto a questão da autorregulação está falhando na infância por conta do uso das telas. Então eu vou trazer problemáticas porque a gente é muito difícil, mas eu acho que isso da autorregulação, porque se eu trago para minha prática clínica, hoje é uma das maiores difíceis. Meu filho não sabe se comportar, o meu filho chora, grita, se bate, se esperneia. Entendeu? E aí a gente tem que separar o que é patológico e o que não é. Porque se espernear, se bater, se estressar, todas as crianças passam por essa fase. O que não é normal é que elas não evoluam, né? Elas não superam, né? Então a gente está atento a isso, para a gente não também patologizar a infância, certo?
Tem um abrir para você, viu? Obrigada. Eu falo muito, viu, gente? Se vocês quiserem que eu pare, eu paro. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me falem. Porque eu sou... Esse é um tema que me traz muito interesse, certo? Porque, apesar de meu tema de dissertação, meu projeto de mestrado não ser nessa parte de tela específica, eu estou falando sobre a sensorialidade, certo? E tem tudo a ver com essa questão da experiência 3D. E tem muito a ver com as telas. E acaba, né? E a minha prática clínica, eu já coloquei quanto tempo de tela na minha anamnese. Ou seja, quanto tempo o seu filho fica no celular. Aí eu estou começando a quantificar. E é incrível como existe uma relação entre tempo de tela e desenvolvimento infantil. Então, assim, é um tempo que eu realmente gosto. Então, eu vou na sala para dar é querido, Gabi fala. Aqui são alguns, né? A gente já ouviu falar da baleia azul, da Mona, do cyberbullying. Esse aqui é um aplicativo, não sei se porque a gente vai começando a descobrir as coisas, né? Também é super novo para mim. Que a criança, quem está aqui é um adulto, certo? Quem por trás desse aplicativo é um adulto, para a questão da licitação das meninas, tá? Não sei se vocês chegaram a ter acesso a essa pesquisa na AI, que é EH, que é uma instituição de televisão espanhola. Eles colocaram adolescentes, certo? Chateando com outros adolescentes e um adulto. E todas as meninas acabaram escolhendo um encontro com o adulto. E quando elas iam para o encontro, que elas tiravam a faixa, elas viam quem estava lá. É muito mais fácil que um adulto ludibrie um adolescente do que outro adolescente. E aí eram os pais, né, na hora da... Claro. Então, assim, para que a gente esteja atento, porque quem está por trás da tela, nós estamos. Tá lá a foto de uma criança pequenininha, mas ali é o fake. Certo? E, a gente não vai falar disso, mas eu fiquei sabendo hoje sobre a questão dos outros Instagrams, que seu filho tem um Instagram que é o que você sabe, e depois ele tem vários outros que você não sabe. Aí o cérebro de desenvolvimento, né? Aí vamos para as crianças menores de 2 anos. A gente sabe que é neurotóxico. O que é neurotóxico? Faz toxicidade neurológica, faz morte neuronal. A criança ela precisa, certo? De uma experiência 3D. Para que o cérebro se desenvolva, certo? Então, quando ela sofre privação dessa experimentação, que ela seja polo ativo, certo? Nas experimentações, ela perde, né, um desenvolvimento ótimo que ela deveria ter, certo? Tanto motor, porque se você está parado, e o que eu vejo muito, gente, chega no bebê conforto, certo? A criança que não consegue se movimentar livremente, certo? Não consegue, porque ela está toda apertadinha no bebê conforto. Aí agora já tem uma cadeirinha que balança, né? Porque balançar é calmante, né? A gente tem nosso sistema proprioceptivo, vestibular, ele se acalma muito com balançar, por isso que instintivamente nós mães fazemos balançar nos nossos filhos, certo? Isso é instintivo, certo? Por quê? Porque a gente já sabe filogeneticamente que isso funciona, certo? E aí a cadeirinha vai lá e faz isso. A mesma coisa que a mesma coisa seria ideal, né? Faz esse movimento para nós. Então, assim, chega, sem que a pessoa possa se movimentar livremente, sem que ela possa ver o braço dela, para saber que ela tem um braço, porque sem que ela possa se reconhecer e reconhecer seu corpo, seus sentidos, certo? Experimentando as sensações dela no ambiente, desde a força da gravidade. E aí, botei o bebê conforto, problematizei o bebê conforto, mas vamos falar ainda pior, porque ele chega com o celular grudado na parte do negocinho do bebê conforto e a criancinha dele hipnotizada. Por que hipnotizante mesmo? Tá? Então ela não tem essa exploração de região, ela não tem o motor dela, né? Desenvolvido, como eu te falei, a gente precisa. O cognitivo, saiu esse estudo agora, gente, falando sobre a reserva cognitiva, há uma diminuição da reserva cognitiva e das funções superiores nas crianças expostas na tela. E a gente não sabe o que é que isso vai dar, sabe por quê? Porque a gente está estudando, porque a nossa geração, a geração dos nossos filhos, né, que vão ser as gerações que a gente vai ver o resultado lá
Porque nós somos o próprio experimento vivo aqui, certo? Não eu, não você, nossos filhos, certo? Por quê? Porque nós já passamos, a nossa infância já acabou. A gente teve acesso da televisão, só que a televisão ela era estática, certo? Era aquele desenho que durava 10, 20 minutos. Hoje um desenho dura 2 segundos. Minha sobrinha não consegue ficar 5 segundos com um negócio que ela quer mudar. Você tá entendendo? Outro dia eu falei assim, gente, não é possível, né? Você não consegue assistir 1 minuto o vídeo, é o que você mesma me pediu. Aí ela falou, não tia, mas isso aqui é muito chato. É muito chato, claro que é muito chato. Porque é dopamina. Eu vi, tive aquela explosão, aí troquei de tela. Troquei de tela, liberei mais dopamina. Tá entendendo? Eu fiz um circuito da recompensa rápida, que é o circuito de liberação de dopamina, que é, por exemplo, o chocolate. Tá nervoso como um chocolate pra você ver. Só que daqui a pouco você quer comer outro. Você tem aquele bem-estar momentâneo, tá? Só que isso, eu tô falando de uma exposição que libera muito mais dopamina, entendeu? Então, assim, a linguagem, gente, a linguagem é um problema, tá? Porque as telas, a linguagem é um dos domínios mais complexos que nós temos, tá? Então, desenvolver a fala e a linguagem, você tem que ligar áreas cerebrais muito importantes. Só que tem um outro lugar também, que é o lugar de convocação, que a história pode falar melhor, tá? Que você fala porque alguém falou com você. E você foi lido e interpretado por alguém. E suas palavras foram interpretadas. Então, quando o menino fala, quando o bebezinho fala, você fala, ô, que bonitinho, tá chamando a vovó. Aí a pessoa que viu fala assim, nossa, não, tá chamando a vovó. Claro, porque tem esse significado. Foi quem escutou, foi um cuidador. E aquele significado, aquela alegria que você transmite, aquela criança, quando ela fala, ela fala, opa, aqui tem algo. Opa, eu vou falar mais, opa. Não falei não falei nó, entendeu? E aí, aquela criança ela vai sendo trazida e convocada para um lugar de fala. Eu falo, eu escuto o que você fala, eu interpreto o que você fala. Tá? Então, é tudo muito, né, complexo. E o que eu vejo, às vezes, chegar no meu consultório, é uma criança que fala com uma fala robotizada, imitando os desenhos. E fala inglês. Aí você pergunta, what's your name? Ela não responde, porque ela não tem, a fala não é comunicativa, ela só está repetindo o que ela está escutando. Então vamos, olha como é complicado, certo? Interessante você trazer isso. Eu já recebi um aluno aqui que ele se comportava como um avatar. Até o olhar dele era diferente. E assim, eu estou trazendo problematizações, porque, como eu te falei, os estudos estão mostrando isso, mas a gente tem visto na prática clínica, tá? Então, assim, a gente não sai da clínica, porque assim, eu não quero me botar nesse lugar de médico, nem nesse lugar, para os nossos filhos, quantos amiguinhos deles, quantas pessoas aqui que a gente tem no nosso convívio, familiares, amigos, né? A gente tem hoje um índice, né, crescente de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, né? 1 para cada 36, recém, certo? A gente sai dessa estatística. E a gente se pergunta onde estavam essas crianças antes, o que é que mudou? Que o autismo tem uma questão genética, isso é um fato. Mas a genética também está subestimada, ou seja, está interferida e atravessada pelos fatores ambientais. Isso se chama epigenética, tá? O Papa da experiência 3D, eu já falei, né? A importância dos cuidadores, é o que eu falei. É o cuidador que modula a criança. É o cuidador que dá um lugar de fala. É o cuidador que dá um lugar no mundo. Eu existo porque tem um outro que me faz existir. E se esse outro está no celular, e se esse outro não está, ou se quem está ali não é um outro, não é uma tela, e aí? Né? São coisas que a gente não tem resposta agora, porque a gente vai ver o que vai acontecer nessa geração. Porque eu me perguntei, né, algumas coisas pra minha mãe, eu assistia televisão quando eu era bebê? Ela, não. Ela mostrou lá uma televisão, gente, desse tamanho, assim, enorme, né? Não sou tão velha assim, tá? Por favor, não sou tão velha assim. Mas que era com adulto. Eu me lembro do Jornal Nacional, quando eu entrava na minha casa, ninguém mais assistia nada, era só meu pai. E acabou. Tá entendendo? Podia estar passando o desenho da Xuxa, mais lindo do mundo. Meu pai entrou na televisão, acabou, ninguém mais assiste nada, porque era meu pai a autoridade da minha casa. Tá entendendo?
E a gente hoje, né, eu digo isso porque eu também sou mãe, a gente se vê no dilema, tá? De se sair do lugar de autoridade e de dar autoridade para uma criança que não tem a menor capacidade de ser autoridade. Porque ela não precisa ser dirigida, precisa de um adulto, tá? Então assim, eu sou viciada. Ainda bem que eu não sou a única, né? E aí a gente começa a falar sobre a questão da obesidade infantil, certo? Porque se você não está correndo na montagem, se você não está na bicicleta, você está onde? Você está no sofá. Tá entendendo? Então você o quê? Você está ali parado. Né? Então você não está gastando calorias, você não está, né, se movimentando, o seu corpo não está em movimento. E gente, aí vem o meu, né, tema meu tema de estudo hoje, né, que é essa questão da sensorialidade, tá? A interocepção, que é como eu sinto o meu corpo. A gente não está conseguindo nem identificar. Tem crianças que estão o tempo todo mastigando, certo? Comendo, porque elas não conseguem ter essa noção do próprio corpo, da fome, da sede, entendeu? Tem crianças que passam horas na tela e não fazem xixi, certo? Não vão no banheiro, não bebem água. Você tá entendendo? E eu tô falando de crianças, mas se eu botar isso pro universo adolescente, aí a gente para aqui a conversa e aí a gente vê o que é que tá. Ou seja, assim, eu tô tentando falar na nossa infância pra gente não chegar na adolescência, porque se a gente chega na adolescência, a gente problematiza de uma forma que eu posso fazer aqui 2 dias e me mata. Transtornos ortopédicos. Gente, eu peguei um paciente com escoliose, que ele tava assim, pelo uso da tela. Quantos anos? 4 anos. Tá? Aí fisioterapia, motora, certo? E não é um só, não. A gente tem falado de uma avaliação precoce com fisioterapia pra gente ver, porque às vezes tem uma curvatura que é mínima, que a gente não consegue ergonomicamente ver qual é o prejudicial, mas tem prejuízo, certo? Tem um estudo até novo, né, Ana, que eu vi um dia desse, mas eu esqueci o nome de uma doença que foi denominada justamente por causa do uso de tela, mas não só em criança e em adulto, por causa da posição. Eu esqueci o nome da doença, mas é um nome novo associado à tela. Eu lembro que eu fiquei assim... A gente vai sair agora nome pra tudo, porque a gente também adora patologizar as coisas, entendeu? Então assim, aí vai botar o nome e daqui a pouco aparece um remédio, aí eu já tô entendendo, mas é real. É real. Eu tenho, assim... E até a questão estética também, quando fala papada, que a gente começa a ter mais, porque fica muito assim, pálpebra, né? Aí se quiser falar da descanso, pálpebra, eu conheço uma amiga dermatologista que ela fala sobre isso aqui na tela. Então assim, eu tô trazendo assim as causas, né? Sono, meu Deus, gente. Meu Deus, eu tive que fazer uma cartilha de sono para os meus pacientes. Porque o maior tempo da minha consulta era explicando sobre o sono, a higiene do sono. Nosso cérebro é condicionado a dormir, certo? Então, assim, ele vai amadurecendo também. Não é que o bebê nasce e já tem capacidade de sono, ele está num ambiente onde era escuro o tempo todo. Então, assim, ele vai aprender a dormir e depois ele vai desaprender, depois ele vai aprender. Então, isso é uma coisa. Quantos de nós temos transtornos do sono? Eu sou uma delas, acordo às vezes de noite e fico pensando as coisas. E quando eu estou estressada, isso aumenta muito. Então, olha quanto grau de estresse interfere no nosso sono. Só que sono é fundamental. E fundamental na infância. Criança que não dorme bem, não aprende nada, aí vai vir aqui na escola, fica irritada. Pega uma criança com sono, só que ela não fica sonolenta, não, ela fica agitada, porque ela começa a liberar cortisol, adrenalina, e ela fica, você fala assim, meu Deus, o grito elétrico, tá lá de dormir, tá elétrico. Ele faz esse efeito rebote mesmo, entendeu? Então assim, as crianças estão dormindo com o celular. Eu fui na casa da minha sogra um mês atrás, e aí os primos todos se reuniram. E os maiores, todos dormiram com o celular. Ela dormiu que o tablet estava na cara dela. E ela estava toda coberta e ninguém percebeu. Aí eu fui tirar. Aí o tablet estava na cara dela. Então assim, gente.
aumento de tempo de latência de sono, redução do número de horas de sono, isso tudo já foi estudado e comprovado por estudos científicos, entendeu? Então a exposição à tela antes de dormir é prejudicial e prejudica o sono. E a importância do sono é um elemento reparador. Reparador. É lá, gente, é lá que se aprende. A memória de longo prazo, a memória, ela é feita na noite. Eu posso falar, né, vai ser bem científico mesmo, mas as células da glia, certo? Fazem uma limpeza, que as células, a gente tem os neurônios, a gente tem as outras células, elas limpam, tá, as toxicidades que a gente teve durante o dia, e elas fazem o quê? Essa limpeza durante o sono. Então, assim, Para uma questão assim psicológica, né? Você se dispor para colocar a seu filho para dormir, gera também uma conexão, e essa questão de você se colocar no lugar de pai naquele momento. Isso traz também uma segurança para a criança, que se ela for dormir só com a tela, nunca vai ter, não vai ter esse momento de constituição interior psicológica. É fundamental. Só que eu percebo que muitos dos pais eles não têm a forma, ninguém tem a formação de como fazer que isso aconteça. Então seria interessante começar a ter talvez momentos para formar os pais para que eles possam ter a coragem de fazer isso sem pensar que estão fazendo isso de uma maneira errada. Exatamente, é uma das coisas que a gente tem pensado, né, eu trazer na minha prática, é instrumentar os pais. Então muitas vezes na minha consulta eu passo mais tempo explicando como brincar, vamos brincar, a gente vai brincar assim, é assim que brinca, é assim, quanto tempo vai brincar, na hora de dormir, quais são os passos, as cartilhas do sono, sabe? Outra coisa, por exemplo, uma dica que eu dou, que tem lá na minha cartilha, é a dica do passe noturno, que a criança acorda, a criança não é boba, nem é nada, ela acorda e se ela consegue o que ela quer, quando ela acorda, ela, opa, isso deu certo, então eu vou repetir esse comportamento, que a criança aprende assim, por repetição e ó, vendo, gente. Eu vou aproveitar, né, eu não tenho como eu não deixar de falar isso, porque não tem nada a ver, mas isso é muito legal. Um professor meu, na minha formação, né, que não foi aqui no Brasil, uma vez me disse assim, os pais chegam pra mim, chegam pra mim e falam, mas meu filho não me escuta, eu falo 500 vezes, não faça, e ele vai lá e faz. Aí ele fala assim, não se preocupe, ele está te vendo todo o tempo. Se você quer que seu filho aprenda uma coisa, faça. E vai, gente, porque o filho vai fazer uma vez, mas ele vai aprendendo ali no modelo. É assim que a gente aprende, que nossos neurônios são espelhos da infância, tá? Então, assim, a gente espelha o comportamento do outro, cuidado. E essa é uma questão, assim, não imensa, assim, né, no assunto, porque é referência, né? A gente está falando de tela e você está falando da grande referência, né, dos adultos para as crianças. E os adultos estão, né, nós estamos, né, nesse meio, e muitas pessoas com uma dificuldade de se regular, né? É desafiador. Desafiador. Né? Nesse sentido, eu me sinto, inclusive, né, dentro de alguns momentos, alguns espaços, como é desafiador, tipo, você está aqui, você já está em outro lugar, você vai ver uma coisa no celular, você está... Isso é uma referência, né? A nossa forma de lidar, de interagir com isso, está trazendo uma referência também para os nossos filhos, né? Exatamente. A nossa capacidade de interagir, inclusive, né? Quando você fala dessa possibilidade, né? De interagir com as crianças, né? Envolve também nossa referência, né? Como você falou lá no início, de quem fomos na nossa infância, né? Que criança é essa que a gente está aqui, né? Que a gente guarda com a gente. É uma criança passiva, que foi passiva, que é reprimida, que não faz, que não brinca, que não se coloca, né? É uma criança que é muito mais fácil também, né? Pra gente ficar aqui, uma criança que está aqui, que mais prefere ficar aqui do que se colocar, né? No corpo, na vida, de brincar, de jogar, de enfrentar, de se colocar, de interagir. Sabe? De ser sujeito. Isso, exatamente. De ser sujeito. Porque não tem como a gente mumitizar, né? Se não existe essa palavra, mumificar nossos filhos. A gente, quando a gente se depara, é por isso que eu gosto de me colocar nesse lugar de mãe, porque só a maternidade me colocou isso. Eu só entendi isso quando eu fui mãe. Você tá entendendo? Porque era muito fácil falar desde um lugar, certo? Onde você não vivia essa experiência. Mas quando você enfrenta a maternidade, a paternidade, certo? Você entende que aquele filho que você pensou que, que ia ser, não é o real, tá? Agora, antes de vir aqui, Gabriel quebrou um vaso. Você tá entendendo? Estourou meu vaso.
E aqui você fala assim, meu Deus, e aqui você se reestrutura, você se reorganiza, você se reconstrói, entendeu? E a paternidade é isso, é se enfrentar com aquela criança, certo? Que é aquela criança que vem com genes, né, de pai e de mãe, né, que vão contestar a sua ordem, que você tem essa responsabilidade, é muito mais fácil você delegar essa responsabilidade, por exemplo, do cuidado, né? Eu tenho, meu marido vai matar. Depois a gente conta pra ele. Não que tem que ser volte. Mas ele tem terror a incomodar o outro. E Gabi mamou até 3 anos. E a gente viajava de avião. E quando o Gabi mamava era ótimo, né? Porque ele começou a chorar. Quando isso acabou, a gente viajou de avião. Aí Gabi começou a falar alto. Aí ele, peito, volta pro peito. Aí eu falei, não, porque agora não volta mais. Aí eu comecei a tirar, que é isso que eu vou falar com vocês depois, né? Meu arsenal de coisas, né? Pra tentar preter Gabi. E aí acabou o arsenal, eu falei, agora é o tédio. É o tédio, Gabi é um tédio mesmo. E você vai ter que lidar com ele. Meu marido, nunca mais viajo. Acabou viagens em família. Aquela agonia. Aí eu comecei a criar coisas com Gabi. Mas essa geração tem muita dificuldade de lidar com o tédio. E a gente tem dificuldade de nós colocar conta. Porque se você pega um avião, você tem que saber que tem criança e criança é isso aí, gente. Tem que saber lidar. Claro! Só que as pessoas não querem lidar com isso. Eu me incomodava muito com o outro, mas agora que eu tenho mesmo, cara, era a minha prioridade hoje. O adulto, ele consegue criar meios, põe um fone. Óbvio que eu vou tentar acalmar, mas Claro, tem mas- situação e vai passar, tipo, ela vai E ter o outra, tempo dela. a despressurização dói o ouvido. Você não quer que a criança chore, gente. E pra gente é muito entediante você falar, você não consegue dormir, você não tem... Imagina uma Exatamente. criança estagnada ali, sem entender Só que onde você vai deixar de onde viajar. foi. Tipo, hoje eu aprendi a lidar muito bem com isso, que antes eu também me preocupava muito com o outro. E hoje eu olho e falo, cara, eu entendo a realidade das outras pessoas como mãe, com bebê. E eu sinto muito, né? Exato, e eu também. E, às vezes bateu o pé, eu só peço desculpas, mas vai bater de novo? Vai, infelizmente. Vai descer, vai, mas faz parte. Ou você vai ter que comprar a primeira classe, onde... Não, e às vezes você fala assim, filho, não bata o pé. Aí ele espera você virar pro lado e ele bater. É igual, eu não desafio, eu não ensino de hotéis, não permitiam crianças. Eu falo, gente, que absurdo. O hotel, e tem muitos hotéis hoje. E eles achavam, não, que isso. Hoje não, eu já como mãe falo, cara, que bom que tem esses lugares, que quem não que quer viver um romance, que é uma coisinha, tá tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Você tem um resort, que você vai ter crianças saltando em cima de você, e vai ter um hotel tranquilo, sem filhos. E eu acho justo, porque às vezes você quer também. Às vezes eu, como mãe, falo, ai, eu queria comer do mar sem nenhuma criança que é normal, né? Então, hoje eu entendo muito, só que se você tá num lugar público, não existe isso, né? Tipo, você vai ter todos os tipos de situações. Então, hoje, você tem que aprender a lidar com isso. Gente, eu quero perguntar se vocês acham que vocês querem que eu continue, tá? Tá muito bom. Por favor, não pare. Eu não sei quanto tempo teve você disponibilizado para isso, mas eu acabo a gente trazendo problemáticas porque falar sobre tarefa maternidade, infância, e a gente está nesse momento da nossa vida, né? Se deparando com nossos filhos, com essa realidade. A gente se compreender e deixar de se julgar. Por quê? Porque quando a gente deixa de... Porque é muito fácil, né? Às vezes, julgar o outro. Mas quando a gente se compreende, a gente está no mesmo patamar, a gente consegue resolver também. Exatamente. Os filhos Eu fazem acho isso, que né? essa questão é muito importante. Os filhos fazem isso, eles mostram na nossa cara como a gente é. Por essa questão do espelhamento que ela falou, é exatamente isso. Ele é exatamente a nossa escola. Tapa na eu cara. falei, gente, quando esse professor falou isso pra mim, eu não tinha filho, né? Aí ele falou isso, ele falou assim, não, mas eu estive o tempo todo. Aí eu falei que, opa, que aqui tem aula, né? Demorei dias pra entender, processar, mas quando viu a matéria, é isso aí. Você vê meu filho, com 1 ano de idade, a gente chamava posição nova, ele andava assim. Aí eu falei, onde ele saiu com isso e fazer assim, ó? Assim, exatamente assim. Ele aprendeu. Aí comecei a pensar, será que é um problema no motor no braço? Aí, no Natal, eu falei, mãe, como ele tá fazendo? Ele só fica assim. Aí meu olho vai gostar. Seu marido só fica assim. Aí eu... Entendeu? É interessante você
colocar isso, porque o que a gente, enquanto escola, o que a gente observa? Efetivamente, as crianças, nós como filhos, somos fidedignos aos nossos pais. É um amor incondicional. E qualquer coisa que aconteça em casa, por menor que seja, dentro da escola eles trazem. Pode ser o tamanho que for, não importa. Às vezes é só uma interpretação que ele fez da briga, porque a manteiga não estava no lugar, rolou uma discussão entre marido e mulher, ele traz para casa essa discussão, traz para a escola essa discussão, porém em um outro contexto. Enquanto vocês, enquanto pais e mães, são importantíssimos para essas crianças. Ah, isso não tem dúvida, gente. Só tem uma coisa que a gente busca na vida, amada por nossos pais. Depois que a gente vira adolescente, a gente vai buscar os pais em outras pessoas. Então, é esse amor primordial. É algo assim, eu não sei dizer. Porque assim, como eu trabalho com infância, eu sou apaixonada por infância. Eu acho que eu estou curando minha própria criança. Não é à toa, eu fiz psicanálise de bebês. E olhei, estava lá, interessante, vou fazer. E meu marido falou, bebê? Maluquice? Aí eu falava, você não está fazendo psicanálise de bebê, mas tudo bem. Aí foi um ano, segundo ano, a gente começou uma discussão, né, de um caso. Aí eu não sei como, gente, porque as coisas vão se, na terapia, vão se dar. Aí você, é porque na minha infância eu passei por uma situação e comecei a falar sobre quando eu era bebê. Aí ela disse, eu sabia que você ia sair em algum momento, o porquê que você estava aqui. Porque não é à toa, entendeu? Não é à toa. Não é à toa que vocês estão aqui hoje. Tá? Não é à toa que vocês estão aqui hoje. Não é à toa que outros pais não vieram. Nada é à toa, sabe? A gente, quando a gente vem para algum lugar, Bion falava muito isso, que é um psicanalista, ele falou assim, a gente primeiro se defronta com o nosso eu sempre. Né? Aí começa a acreditar, caí, e não, mas dentro de cair e você não ir, tem um único, né? Tem um mundo, né? Você pode cair, você vai voltar e ir. Aí eu caí, não, mas então agora que eu caí, não vou. Tá? Né? Bom, aí assim, o atrasamento da linguagem, e aí a gente começa, os estudos começam a mudar, a buscar a importância da natureza. Olha que loucura, gente. A gente está fazendo estudo para buscar a importância de ler para os nossos filhos. E eu vou deixar depois o Instagram de um professor meu, da pós-neurodesenvolvimento, que eu amo ele. Ele acabou de ter um bebezinho, ele tá nesse foco agora. Ele bota estudos, certo? Falando sobre a importância de ler para o bebê, a importância da natureza, a importância da... Ou seja, a gente começou a estudar o óbvio, que é o que a gente já fazia há muito tempo. Sempre como a gente está sendo privado, a gente volta para o que a gente, né? Para a gente provar. Porque agora tudo é medicina, e é isso que eu tô falando, né? A gente não radicalizar, eu não quero estar nesse lugar de médica. A vida, né? A gente tudo agora tem que ser evidência, né? Tem que ter evidência científica. Então. E aí, né? Eu botei isso porque esse aqui é duro, certo? Esse aqui é um estudo que mostrou, fez imagens do cérebro e mostrou quanto menor o cérebro ou de telas, maior volume da substância cinzenta, certo? A substância cinzenta é a massa de neurônios que nós temos no nosso cérebro, certo? Maior espessura cortical, que é essa parte que a gente tem no cérebro, e os sulcos cerebrais são mais profundos. Você viu que o cérebro é todo assim, né, gente? Então, porque o que acontece? O cérebro cresce, só que ele tem uma calota craniana, que é um osso aqui, né, que limita. Então ele se contrai todo para ele poder crescer, mas como ele não tem espaço, ele vai se, né? Então são os sulcos. E ele só se forma totalmente quando a gente está maduro aos 25 anos. Olha quanto tempo a gente expõe a criança e não pensa no que pode acontecer até se você virar adulto. E quanto maior a exposição de telas, certo? Maior 7 horas, menor o volume da massa cinzenta, menor espessura cortical, menor profundidade dos sulcos. Peraí, isso é nossa anatomia, tá dizendo, tá se mostrando, vamos rever, né? A gente está vendo muito também os adolescentes estão perdendo a capacidade de analítica.
outra coisa importante. Entendeu? Então, De analisar. de analisar a capacidade analítica, que isso ajuda a estudar, né? A abstração. A abstração, todas as questões. E a gente está observando muito isso também. Como sempre no polo passivo. Exatamente. E então, muitos pais falam assim, ai, mas meu filho ele não aprende, não quer aprender, como que não tem... Gente, minha sobrinha fez né, escreveu lá que eu pedi para elas fazerem uma carta para meu filho, para deixar para o futuro, né, que era essas coisas. Escreveu, eu falei, meu Deus! O português, vai! Aí eu falei, Chuca, você viu isso aqui? Ó, ela, tia, que coisa maluca, não sei nem que você tá fazendo isso. No tablet conserta tudo. É só você voltar a primeira palavra, ou fazer assim que já sai tudo, a palavra pronta. Pra que eu vou estudar a palavra quando eu vou? Né? Pra quê, gente? Pra quê? E aí, eu trouxe uma problematização, né? Que eu acho que aí é uma provocação. Não. Como a gente tá para dizer não aos nossos filhos? O quanto nós estamos dispostos a dizer essa palavra tão curta, mas tão difícil. Só que essa palavra, ela tem uma importância. Ela é limitadora constitutiva. Certo? Nós estamos vendo adolescentes, adultos, que não conseguem receber o não. E eu estou dizendo isso, sabe por quê, gente? Como eu, né, gosto da infância, eu sempre estou tentando buscar coisas assim. E também nos convívios, e eu comecei, né, a pensar, falei, gente, como tá, né? Isso já está com uma geração, né, que já foi uma geração antes, né, dos nossos filhos, 2 gerações, tipo assim, 10 anos da geração, que já estão no mercado de trabalho, que estão tendo problemas, tá? Problemas. É aquele estagiário que entra, que quer ser o CEO da empresa e tem uma de minha irmã, né, que minha irmã era CEO de uma empresa, e ela falou que o estagiário falou assim, cadê minha sala? Ela falou, não, você não tem sala, você divide sala. Como eu não tenho sala? É um direito meu ter uma sala específica pra mim. Aí ela falou assim, opa. Aí foi buscar no direito se ele tinha direito a ter uma sala, porque aí também, entendeu? Então assim, eu agora, né, me coloco como sujeito desse mundo, mas eu quero da minha forma, o meu jeito e os meus direitos. E não tenho limite de entender quais são as regras, né? Porque essas regras, elas são importantes, né? Senão a gente, né? E essas regras são importantes no Constituição. Então, ao dizer não, os pais podem ajudar seus filhos a aprender a valiosa lição da gratificação adiada. Eu precisava ler isso, porque senão Porque, gente, a gratificação adiada, ela é simplesmente a formadora do desejo. Se eu consigo tudo, onde vai estar o meu desejo? O que é que me falta? Freud falava da falta, né? O que me falta é o que me motiva. Mas não me falta nada. Se eu tenho tudo. Isso é uma coisa de pensar, né? Além de dizer não, além disso, dizer não pode ajudar a criança a aprender a lidar com a decepção e a frustração, que são habilidades importantes para enfrentar desafios da vida. Isso aí, né? Mas essa do desejo de adulto. Mas é isso, eu acho que muitos dos pais, eu tive que aprender muito isso. Uma coisa é que a criança tenha o nosso amor, tenha tudo em relação ao nosso amor, e outra coisa é a constituição psicológica neuronal dessa criança e da gente como pai ante essa criança. Então, a gente precisa começar a diferenciar o que é que a criança tenha todo o nosso amor, que isso também faz parte de todo o nosso amor. Então, não misturar essas questões é muito importante. Muito. E assim, gente, nós não temos a obrigação de fazer nossos filhos felizes. Isso não é uma obrigação nossa. A felicidade vai ser conquistada e a felicidade ela é cíclica, né? A vida é isso mesmo, né? De um momento para outro. Só que a gente se coloca nesse lugar de, né, temos que deixar nossos filhos felizes, temos que deixar nossos filhos entretidos o tempo todo. E aí não tem ócio, não tem tédio, não tem desejo, tá entendendo? E
tem algo ainda mais, que isso aí é uma questão também nossa. Porque a gente tá tapando o nosso próprio buraco. Tá? Quanto eu estou disposta a enfrentar esse, né, esse não dar, né, ao nosso filho. Porque também talvez isso mexa com nossa criança, que você falou, que não recebeu. Tem uma geração que, acho que todos nós já ouvimos isso, que é: eu vou dar para meus filhos o que eu não tive. Já ia ver todo mundo. Isso é muito forte e aí acaba que a gente está dando coisa errada. É isso. Compensando excessivamente, entendendo que a criança tem que receber tudo que ela pede. E até frases, por exemplo, filho, você quer... a gente chega na pizzaria, filho, você quer sentar onde? Até tem uma palestra de Portela que ele fala sobre isso. Então a gente já não consegue mais, como adulto, dar o limiar do limite. É até aqui. Isso é o mesmo também, né? E também, Porque assim, que é a situação delas. ontem, a pequena estava precisando de lápis, cheguei na mochila, estava faltando. Aí a outra não, estava com a mochila cheia de lápis, novos, eu tinha comprado. Aí eu fui, comprei para a pequena e cheguei. Não, foi eu briga em casa. Acabou. Eu não quero mais, tá todo velho de marca, essa marca horrorosa, não ouvi falar nessa marca. Tirou todos lá da mochila e foi uma briga, e está brigando até hoje, porque a outra estava necessitando de lápis, eu fui comprar, a outra não quer aceitar. Gente, é muito engraçado isso, porque é consumismo demais, assim, porque na escola não tem isso. Então, em casa também está tendo essa disso, ainda tá, eu vou na internet e olho. Ela falou assim, não, isso aí é bom. Aí a gente, que eu ia trazer uma problemática. Quem aqui foi da geração Company? Quem aqui tem mochila da Company? A minha mãe me deu a mochila falsificada da Company. Só que naquela época eu não tinha essa maldade, só que os colegas tinham, né? Até hoje eu tô com a mochila da Company na minha cabeça. Porque eu não tive a mochila da Company, eu tive da companhia. Eu falo que foi da companhia. Só que não ter a mochila da Company me ajudou muita coisa, gente. Me ajudou muita coisa. Eu na hora, eu acho que eu tenho até um pouco de raiva da minha mãe, mas hoje, em outra posição, eu entendi. Porque hoje eu não sou uma pessoa que não dou valor, por exemplo, a valor. Pode ser porque eu não tive, eu tive que trabalhar isso, né? Ou seja, eu me fiz, né? Não, é normal. Então, eu superei. Eu fiz uma coisa que chama da resiliência, que é o que está acabando com a nossa, né? Com essa geração. Já tem uma tal escala para medir a resiliência na infância. Que é a resiliência é um conceito da física, que é a capacidade de um corpo de se moldar. E a gente adapta isso à nossa capacidade de se moldar às situações. A gente não está. Você fala isso, né? Essa questão que eu trago, né? Em relação à referência mesmo, né? Que a gente guarda. E como você fala, a gente volta para si, né? A gente vai já voltar para si e vai se reconhecer aí, né? Nesse processo. Como você fala, né? Do espaço. E aquilo te desestrutura. Que é a sua própria raiva, né? Que você reconhece. Que você não quer que saber que você tem. Você precisa acessar. Você precisa manejar, se regular. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre uma palestra dentro de palestra. Você só vê o quadro também, não? Isso aqui vai ser regulando sensorialmente, vai escutar também. Então, essa é uma das formas principais de regulação sensorial. Só que a gente tem técnicas para respirar, uma técnica de autorregulação, Theta 10. E depois você vai atender essa criança. Porque se você for atender na raiva, vai ser batida reativa. Tá? Porque aquilo vai acessar em você. Você já foi criança. Você já fez isso. Tá? E é esse reconhecimento do outro que é complexo. Porque a gente se vê. Sim. E eu acho que a tela, inclusive, né? Quando a gente fala da tela, tem muito esse espaço, né, de entrar nessa impossibilidade do adulto. De se reconhecer uma emoção, de lidar com a emoção, de lidar com a frustração, de lidar com o vazio existencial. E aí, coloca, bota no meio. Opa, resolveu. Tô triste, tô com raiva. Vai assistir uma tela, assiste a tela. Desconecta. Exato. Pronto, a palavra é desconecta. Só que você conecta. Exato. Você entendeu? Você desconecta daquela situação. E conecta. E outra. Só que você não viveu essa situação.